Moradores do Gama cobram a entrega das obras do Parque Vivencial. A reforma de parte da estrutura terminou no ano passado, mas ainda não foi liberada. Foram quase 4 milhões de reais investidos em uma quadra poliesportiva, uma pista de caminhada e uma nova ciclovia. Quem olha assim a pista de caminhada, a quadra de futebol em bom estado, até acredita que o Parque Urbano Vivencial vai bem e agrada a população. Só que essa não é a realidade e quem frequenta o local reclama. Sinto uma tristeza, né? Porque assim, uma área tão grande dessa, né, deveria ser mais aproveitada, que para nós não tem nada, né? Em grande parte do parque, o cenário é de abandono. O espaço ainda sofre com a invasão de moradores de rua e construções irregulares. Situação que prejudica não apenas o cenário, mas principalmente o meio ambiente. Tem lançamento direto de vaso sanitário aqui na região. Tá? Então essa área é uma área bem alta na cidade, que vai se filtrar esse material e vai terminar para os outros córregos da cidade. Olha só a situação que encontramos aqui. Desse lado, a placa alerta os frequentadores, que é proibido jogar lixo ou entulho. Mas mesmo com a proibição, é só a gente atravessar essa pista aqui de caminhada e olha só o que vemos. Algo bem diferente do que a placa alerta. Muito lixo e muito entulho. O local era para estar sendo usado como área de lazer para a população. Segundo o líder comunitário do setor norte da quadra 1 do Gama, o GDF tinha prometido um parque com maior estrutura. Para ele, o projeto inicial incluía quiosques e mais quadras poliesportivas. A gente já está frustrado. Eu acho que para acreditar que esse parque saia do papel esse ano, o gamense hoje não acredita. A gente fica muito triste de ter um parque no nosso quintal, uma área ambiental excelente e quando precisa de um parque, de algum lazer, ter que procurar o plano. Pelo menos esse campo de futebol já está construído dentro do parque. Só que a bola não deve rolar aqui tão cedo. Nós temos um campeonato que começa dia 5 de março e aqui é a nossa principal praça e não podemos utilizar. A nossa reivindicação é que o IBRAM olhe por esse lado esportivo, social, né, do desporto educacional do Gama, para que possamos utilizar esse espaço público em prol do público. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional, a CODAB, e o Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, informam que nos próximos dias haverá uma reunião para definir os trâmites administrativos necessários para a entrega da obra. Já a administração do Gama disse que faz a coleta do lixo regularmente, mas que os catadores não respeitam a proibição. E sobre a invasão de moradores de rua e usuários de drogas, a administração está em contato com a AGFIS, ou seja, Cláudio Humberto, problemas da população. Pois é, e a população que paga impostos, paga muito imposto, né? Todas essas pessoas que apareceram reclamando com toda razão, eles e os moradores do Gama, e todos nós pagamos impostos ao governo e para pagar os salários desses incompetentes que não conseguem fazer a coisa andar, tanto no IBRAM quanto na CODAB e também na administração. O administrador chega a dizer que limpa regularmente, tudo mentira, né? O que a gente viu, as imagens mostraram claramente a situação de sujeira e o descaso do poder público, porque afinal de contas fazer isso aí, o que os catadores, o que é atribuído aos catadores ou a quem quer que seja, de depositar lixos e entulho em lugar proibido, isso é crime, isso é passivo de multa, de processo administrativo, até de detenção. Por que é que o Estado, por que é que o governo não usa a sua estrutura para defender a comunidade? Esse é um mistério que nunca será resolvido, porque afinal de contas essas pessoas parecem interessadas apenas em botar a grana no fim do mês no bolso e sem realizar a contraprestação do serviço pelo qual paga. E um ataque de sinceridade. O ministro-chefe da Casa Civil admitiu que o governo nomeia ministros para obter votos no Congresso. Que é assim que funciona, todo mundo sabe, mas a repercussão veio de como a mensagem foi dita. O ministro-chefe da Casa Civil foi gravado sem saber durante uma palestra. Num ataque de sinceridade explícita, contou como o paranaense Ricardo Barros, do Partido Progressista, se tornou ministro da Saúde, para ajudar o Planalto a obter apoio de 88% dos deputados federais. O áudio foi publicado pelo jornal O Estado de São Paulo. Diz para o presidente que o nosso notável é o deputado Ricardo Barros. Eu fui lá, falei para o presidente, nós não temos alternativa, porque o nosso objetivo era chegar nisso aqui, ó. O nosso objetivo era chegar nos 88%.
88 até chegou mais do que a gente imaginava, mas a gente queria ter uma base consistente. Aí disse, muito bem, vamos conversar. Vocês garantem todos votam no partido em todas as votações? Garantido. Então, o Ricardo será um homem. Padilha afirmou que é normal em todas as democracias do mundo que o governo seja formado com a participação de partidos de base. Em todas as democracias do mundo se constrói a base de sustentação do governo com os aliados e se governa com os aliados. No Brasil não é diferente. Pois é, esse sincericídio do ministro Eliseu Padilha continua rendendo. Hoje tem repercussão no Twitter, nas redes sociais, e o Sérgio Amaral já está com a gente por aqui. Agora, Sérgio, na hora de montar o Ministério da Saúde, não dá para pensar em saúde e não só em votos? Olha, Rodrigo, boa tarde a você, ao Cláudio Humberto, a todos os que nos acompanham. Na verdade é o seguinte, Rodrigo, isso aí ainda vai render muito daqui para frente. No primeiro momento pode até parecer um certo exagero essa enxurrada de críticas ao ministro Padilha, né? Até nós mesmos da imprensa, quantas vezes a gente já não criticou a nomeação de um ou outro ministro porque ele não ia agregar voto nenhum no Congresso Nacional, né? O problema todo, como você disse agora há pouco, Rodrigo, é que ele estava falando do Ministério da Saúde, não era um ministério qualquer, um ministério administrativo. E como todo mundo sabe, a saúde é o calcanhar de Aquiles do serviço público, né? E por isso, então, gerou essa celeuma toda, né? Hoje pela manhã, o deputado Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, que é médico, usou o Twitter dele para desancar tanto a fala do ministro Eliseu Padilha como o processo de escolha do ministro Ricardo Barros para o Ministério da Saúde. Segundo disse no Twitter o senador Ronaldo Caiado, tanto a fala como a escolha não foram nada republicanas. Aí, para compensar, o presidente Michel Temer também veio publicar mensagens no Twitter, porque, afinal de contas, a gente não pode perder de vista, né, que com a ida de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer vai ter nos próximos dias que indicar o novo ministro da Justiça. E a gente sabe também que nos bastidores o PMDB e o PSDB já estavam aí se engalfinhando para ter a prioridade nessa escolha, né? Pois bem, Temer resolveu dar um basta nisso tudo aí e foi ao Twitter também para dizer que a escolha do ministro da Justiça vai ser uma escolha pessoal dele, sem passar pelo crivo dos partidos políticos. E admitiu até que conversou nos últimos dias com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso. O que a gente conseguiu apurar, Rodrigo, Cláudio Humberto, é que Michel Temer sonha em transformar a Justiça numa espécie de superministério, o mais cotado para ministro, como indicam as próprias mensagens de Temer, é o ex-ministro do Supremo, Carlos Veloso, mas ele gostaria muito também de colocar na nova Secretaria de Segurança Pública o ex-secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, para que ele cuide da própria segurança pública e também de todo o sistema penitenciário. A conferir nos próximos dias, Rodrigo. Obrigado, Sérgio, com as informações. Agora, Cláudio Humberto, pelo menos o Ministério da Justiça não está aí nessa discussão de votos no Congresso. É que o Ministério da Justiça é um ministério que se presta pouco à sua utilização política. Tem uma capilaridade bastante limitada e os órgãos vinculados ao Ministério da Justiça são órgãos que não são suscetíveis a indicações políticas nos estados. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, um pouco mais. Polícia Rodoviária raramente, a Polícia Federal raramente é submetida a esse tipo de injunção política, né? Mas o ataque de sincericídio do ministro da Casa Civil é chocante porque foi dito, mas é isso que se faz no Brasil e no mundo todo, como ele próprio afirmou em entrevista. A democracia é o mais belo de todos os regimes, mas tem também as suas misérias. As suas entranhas, às vezes, têm um odor desagradável. E o que o ministro fez foi expor uma parte dessas entranhas do processo democrático. Todos os governos agem assim. Eles nomeiam ministros não pela sua qualificação, nomeiam ministros, sobretudo em ministérios considerados políticos, como é o Ministério da Saúde, em razão de olho nos votos do partido do ministro no Congresso Nacional, porque, afinal de contas, o governo precisa ter votos para implementar as medidas que considerem importantes.
É preciso lembrar que a nomeação de um médico para o Ministério da Saúde não garante necessariamente um bom desempenho. Isso é para lembrar que aquele que foi considerado um dos melhores ministros da Saúde dos últimos tempos foi José Serra, que nem sequer é médico e muito menos nunca teve qualquer proximidade com o setor e, no entanto, foi um ótimo ministro da Saúde. Portanto, a qualificação técnica não garante um bom gestor e é isso, às vezes, que é levado em conta. Agora, o ataque de sinceridade do ministro da Casa Civil é apenas a confissão de uma prática que é adotada no Brasil há muitos anos, no Brasil e também em todas as melhores democracias do planeta. A seguir, o Carnaval no Parque começa a ser erguida a estrutura que promete mudar a Casa da Folia de Brasília. O Band Cidade volta já.